Olá, bom dia, que seu dia seja incrível. Vamos à nossa preleção diária. Meu nome é Rodrigo Camacho. Hoje faremos a leitura do capítulo 2, que tem o seguinte título: Segue-me tu. Agora vem um pequeno trecho do Novo Testamento que nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Agora vem o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel, que nos traz o seguinte, que nos traz a seguinte orientação. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Vamos à preleção do capítulo. Parágrafo 1º. Preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. No geral, em um mundo de provas e expiações, a criatura humana, o espírito, tem duas fortes tendências: a de se preocupar com o comportamento e as decisões alheias e a de esquecer das suas próprias obrigações. Parágrafo 2º. Como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, com perfeição e sinceridade? Cada criatura humana, cada espírito, é como se fosse uma importante peça nas engrenagens da vida. Quando cada peça, de forma correta e ajustada, cumpre a sua função, todos nós nos elevamos tanto individualmente quanto coletivamente. Parágrafo 3º. Foi convocado para obrigações diferentes. A criatura humana, o espírito, está inserido dentro de uma programação reencarnatória para o seu reajustamento íntimo.
programação na qual lhe compete avançar e superar os desafios relacionados às suas necessidades de aprendizado, trabalho, resgate e crescimento espiritual em sua trajetória evolutiva. Parágrafo 4º. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Em um mundo de provas e expiações, com a maioria das criaturas recém-saídas da animalidade e recém-ingressas na fase hominal, existe a tendência por parte da criatura humana em julgar de forma equivocada todos aqueles que não pensam e agem de acordo com o seu modo de ser e crer. Na fase hominal, nossa evolução tende a ser psicológica. Parágrafo 5º. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento? A cada existência no plano físico, através da reencarnação, estamos sob o regime de uma determinada organização que foi previamente planejada pelos espíritos benfeitores no plano espiritual. Prosseguindo no parágrafo 5º. Todavia, em razão da lei do esquecimento que se faz necessária, quando reencarnamos para nossa renovação espiritual diante dos processos de evolução e resgate, infelizmente, por agora, o que se manifesta em nós é a tendência de querermos continuamente agirmos motivados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade, ou seja, queremos ser protagonistas nos momentos em que a vida nos pede para que sejamos apenas coadjuvantes em obediência à lei divina de solidariedade. Parágrafo 6º. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus. Jesus conhece as causas que nos provocam dor e aflição. Por isso, com imenso amor, Ele está sempre nos conduzindo para o aprendizado e o trabalho que nos compete nos caminhos infinitos da evolução e do crescimento espiritual. Parágrafo 7º. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. De fato, nos caminhos da evolução terrestre e da evolução espiritual, que tem como condutor maior o Cristo de Deus, ninguém jamais se perderá, pois o progresso é compulsório. Tendo o Espírito que habita a criatura humana como o agente de toda a ação. A evolução é do Espírito. Parágrafo 8º. Atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Cada criatura humana necessita cumprir com os seus deveres de forma responsável, visando sempre a eficiência e a eficácia de suas ações em favor do bem comum, em favor do bem geral. Pois não existe amor sem qualidades morais e discernimento. Amor com discernimento enriquece a experiência do ser espiritual. Parágrafo 9º. Nesse padrão de conhecimento e atitude há sempre muito trabalho nobre a realizar. Quanto mais a criatura humana, o espírito, adquire conhecimento e experiência, mais ela terá oportunidades de trabalhar em favor do bem de todos. Parágrafo 10º. Que te importa a ti? Segue-me tu.
Seguir a Jesus é adentrar paulatinamente tanto nos domínios da evolução terrestre quanto nos domínios da evolução espiritual. Sendo que, no convívio de uns com os outros, cabe a cada criatura humana respeitar o livre-arbítrio e os caminhos de evolução individual, escolhidos por cada personalidade encarnada. A lição de Emmanuel nos ensina que o reino dos céus, ou o reino de Deus, exemplificado e ensinado por Jesus, é uma conquista pessoal e intransferível, que nasce, se desenvolve e se consolida portas adentro do coração de cada criatura humana, de cada espírito.